pastor Edivan, que está, né, pastor da Igreja Batista lá de Cancela Preta. De vez em quando eu errava, falava Catinga, né, porque é do lado. Né? Então, e está ali há pouco tempo, né, mas já tem feito um bom trabalho ali, para a honra e glória de Deus. Ele vai se apresentar melhor, tá bom? Então ele tem certeza que Deus fará uso desse servo, desse vaso. Amém. Boa noite a todos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos na casa do Senhor. E eu tenho certeza que o irmão Jorge falou que eu tinha te dito aqui, né? Uma segunda-feira, Batista, consegui reunir o povo, um dia de semana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente pode ver a alegria da igreja, né? Dos irmãos em estar comemorando mais um ano de existência neste lugar. Sou o pastor Edivan, pastoreio a primeira igreja batista na Cancela Preta há um ano, para a honra e a glória do Senhor, com as misericórdias do Senhor, e um grupo maravilhoso que tem sempre apoiado, acompanhado e abençoado o meu ministério. Estão aqui uma parte deles. Dá um tchauzinho para a igreja ali, todos que vieram na caravana. Viemos numa Kombi, né? Viemos numa caravana pequena, mas viemos para abençoar e ser abençoados, como já fomos aqui nesta manhã. No ano passado, no aniversário da igreja, tivemos a alegria e o privilégio de ter o pastor Robertson, meu professor de homilética no seminário, 2 anos, 2011, 2012, aqueles 9 minutos eram terríveis, hein? E eu fui uma vez, pastor Faustino, e contei a história do Spurgeon, do Rochinol, numa pregação. Fui perseguido, tirei 7, eu acho que eu quase não passava naquele dia. Terrível, o professor, não é brincadeira não. Mas, irmãos, você recebe... Explica que é 9 minutos, que o pessoal não sabe. Tá. Os 9 minutos depois das aulas de como preparar um sermão, introdução, depois de tudo então os alunos, era a prova, valendo a nota mesmo, a avaliação. Esses 9 minutos você tinha que pregar o sermão inteiro, né? Em 9 minutos, e se acabou os 9 minutos, acabaram-se os 9 minutos, então já era. E aí muita gente ficava no meio do caminho, né? De vez em quando também eu ficava, mas consegui passar, graças a Deus, muita oração. Deus tem misericórdia de nós. Não é fácil para mim. Por quê, irmãos? Você ter o convite, ter o privilégio de receber o seu professor na sua igreja, amém. Você está sentado lá só bebendo, né, irmã? Agora você vir na igreja do teu ex-professor, aí fica complicado. Essa disciplina me inspirou, graças a Deus, onde a minha conclusão, monografia, eu te disse que foi em homilética, pregação expositiva, né? Irmãos, e eu digo para vocês também que está estreito para mim por mais um motivo. Vocês viram aqui os pastores apresentados, né? Então tem 6 pastores aqui na casa, né? Tem uma sumidade aqui na nossa frente. Eu concordo. Jesus, para acabar de completar, eleito então o segundo da Ordem dos Pastores Batista Carioca. Eu falei, meu Deus, estreitou mais, afunilou. Presidente do pastor do Café dos Anjos. Eu falei, meu Deus, hoje estou no estreito. Por isso que, na direção do Espírito Santo de Deus, eu vim logo só com um versículo, porque a chance de errar é menor na exposição, de ser pegado aí na receita bíblica, né? Abra sua Bíblia, irmão, sem mais delongas, em Atos capítulo 28, verso 31, que é o mesmo tema, divisa, né, do aniversário da igreja. Parabenizar o pastor Robertson e a igreja, né, com a ajuda de Deus, vocês chegaram até aqui, completando então 24 anos de existência, adorando e exaltando a Deus neste lugar, né, e aos demais pastores que eu estou tendo o privilégio de conhecer nesta noite, também sinto muita alegria. Aos irmãos e irmãs que vieram aqui com o único objetivo de adorar e bendizer o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Encontraram Atos? Se colocam de pé em reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Aqueles que não puderem, eu sei que mesmo assentados também estarão em reverência ao Senhor. Atos 28, 31, a palavra de Deus diz: pregando o reino de Deus,
e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Ó Deus, fala conosco, ó Pai, nesta noite, através da Tua palavra. O Teu servo já orou pedindo a Tua bênção através da mensagem pregada nesta noite. Eu te peço pela minha vida, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que eu diminua, Tu cresça, eu suma e Tu apareça, e somente a Tua palavra, só a Tua palavra possa ser internalizada em nossos corações. Ciências humanas, ó Pai, todo conhecimento humano cai por terra diante da supremacia da Tua palavra, que é o poder vivificador, que tem o poder de nos dar vida. Ó Pai, um dia nos deu vida, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A Tua palavra nos alcançou e nos trouxe a vida. Obrigado, Senhor. Continua falando conosco na mesma proporção em que o Senhor foi adorado nesta noite. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pregando a mensagem ou anunciando a mensagem do reino de Deus. Eu gosto também da máxima que finaliza o verso 31 do capítulo 28 de Atos, sem impedimento algum. Porque, na verdade, então, Lucas quis destacar que não havia impedimento algum na propagação e na anunciação da mensagem do reino de Deus, concernente às coisas de Jesus Cristo. Podemos perceber nesse texto, e você pode ler a sua Bíblia comigo, que no verso 31, aqui é o encerramento da história em que o apóstolo Paulo estava encarcerado em Roma, numa casa em prisão domiciliar, 2 anos nesta casa alugada, onde ele apelou assim depois no julgamento para César, para que ele fosse julgado por ter a cidadania romana. Podemos perceber que depois o capítulo 28 vai nos dar então uma introdução de tudo aquilo que aconteceu, e ali então houve um naufrágio na ilha de Malta, Paulo e alguns prisioneiros, e logo depois desse naufrágio eles vão voltar a Roma, e Paulo, ao ver alguns irmãos romanos, ele fica da igreja de Roma, receber alguns ali, ele sente bastante alegria, mesmo não podendo e nem tendo possibilidade de visitar aquela igreja. O apóstolo Paulo estava preso, encarcerado. Escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. Coisas essas, coisas ruins, coisas negativas, prisões, açoites. Quem não lembra das prisões, cadeias que o apóstolo Paulo sofreu por causa de uma mensagem, por causa da propagação do evangelho de Jesus Cristo? E então ele vai afirmar aos Filipenses que as coisas que lhe sobrevieram vieram de fato como um propósito e fazendo parte do plano soberano de Deus, que na verdade contribuiu para a propagação do evangelho, a ponto dele dizer: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele quis dizer que o espaço geográfico onde ele se encontrava não era e de maneira alguma poderia ser o limitador do avanço do reino de Deus, porque na verdade o avanço do reino de Deus, a propagação, a instalação do reino de Deus em lugares, comunidades, bairros, becos e atalhos, vielas, em qualquer lugar, se dá na propagação, na anunciação do evangelho de Deus, do evangelho de Cristo. Então ele disse que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa e o evangelho precisava avançar. Eu pergunto para a amada igreja com 24 anos neste lugar, aos membros e irmãos que estão aqui, o que te impede ou o que tem te impedido de avançar na propagação do evangelho? Muitas vezes, pastor, usamos, e às vezes parece até natural, o pretexto de que às vezes a igreja não é bem localizada, às vezes se a igreja fosse num ponto mais estratégico, e nessa brincadeira, nas ruas principais dos bairros, nós vemos de fato uma igreja do lado da outra, e nós viemos passando ali em algumas ruas e contamos algumas igrejas ao lado da outra. Isso não é uma crítica, mas apenas uma observação, porque eu entendo que a mensagem, o evangelho, ele precisa avançar, ele precisa crescer, e o nosso ponto fixo, o nosso ponto de parada, o nosso ponto limitador, é a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa
nesta noite não é e nunca será e não poderá ser um empecilho para o avanço do reino de Deus, porque vocês são a carta viva, vocês ouvem, vocês aprendem, vocês recebem essa mensagem, ainda que este prédio, esse lugar, esse recinto, e aqui chamamos de igreja porque estamos reunidos neste lugar, então aqui é a igreja do Senhor. Você sai daqui com uma mensagem, e onde você for, no teu trabalho, faculdade, vizinhança, você pode sim ser um propagador e um anunciador do evangelho da graça de Deus. Amém. É a primeira coisa que eu gostaria de destacar para possivelmente encorajar alguns que se sintam fracos ou impotentes por causa de alguns motivos como esse. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, vou voltar novamente, que ele diz que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para a propagação do evangelho. Paulo aqui preso, quando ele começa a receber as visitas, o qual o texto mesmo vai dizer no verso 30, olha a tua Bíblia, o verso acima, Paulo morou durante 2 anos inteiros numa casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam. E quando ele recebia essas visitas, ele não falava das suas dores, ele não falava de suas cadeias, ele não lamentava os açoites e as quarentenas que tomou, às vezes que foi apedrejado, como com Barnabé, que ele teve que se fingir de morto e foram arrastados até fora da cidade para poder ter a vida preservada. Muitas quarentenas de açoites, escassezes, dificuldades, fomes, como ele mesmo vai destacar em várias outras cartas, em suas dificuldades, mas no momento em que ele estava preso, no momento em que ele estava limitado com algemas, em uma prisão domiciliar, onde ele ficou 2 anos ali em Roma, recebendo os irmãos, em nenhum momento ele ficou se lamentando das suas desgraças. Muitas vezes o que nos impede de caminhar é lamentar as nossas desgraças o tempo inteiro, e ter isso como um pretexto para o porquê não fazemos, o porquê não avançamos, ou porquê não crescemos. Quando ele recebeu as visitas, ele não contou que uma cobra tinha picado ele na ilha de Malta, ele não contou das dificuldades, ele não contou das lutas. Na verdade, ele começou, pastor Robertson, a anunciar, ele aproveitou aquele momento em cadeia para anunciar o evangelho de Deus, a mensagem do reino de Deus, e essa mensagem é Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer qual é o conteúdo dessa mensagem, essa mensagem que é o poder de Deus. A mensagem do poder de Deus é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aproveitava esse momento e assim anunciava a Cristo para todos aqueles que conheciam a Cristo, que eles visitavam, e os que não conheciam passavam a conhecer, porque na verdade ele estava preso, mas quem saía depois daquela visita com o apóstolo Paulo, saía com uma mensagem em seus corações, saía com uma palavra para anunciar aonde eles fossem. Paulo estava preso, estava limitado naquela cadeia, naquela casa, ainda que fosse uma casa alugada, ele estava preso, ele não poderia sair dali. Tinham soldados romanos, uma guarda pretoriana que tomava conta de Paulo para que ele não saísse, mas ele tinha uma liberdade, ele tinha então uma liberdade de poder receber qualquer pessoa que lhe visitasse, e ele aproveitava. E eu imagino o apóstolo Paulo olhando para cada visita e dizendo: chegou mais um portador da mensagem do reino de Deus. Então ele aproveitava e falava de Cristo, das coisas concernentes a Cristo, uma mensagem cristológica, cristocêntrica, o que o próprio texto diz, que essa mensagem do reino, ele só falava de coisas concernentes a Jesus Cristo. Ele não falava dele, ele não contou seu testemunho, ele não contou o que ele tinha passado, ele não se colocou como exemplo de fé, mas ele decidiu falar apenas de uma pessoa, como ele mesmo vai dizer: quando eu cheguei entre vós, eu não decidi, e na verdade eu decidi falar somente de uma coisa, não de outro assunto, a não ser de Cristo e este crucificado. A igreja comemorando mais um ano de existência neste lugar, e essa obra tem crescido, pastor, está crescendo, e tem muito mais a crescer, porque essas paredes jamais podem limitar o crescimento desta igreja. Esse endereço não pode limitar o crescimento desta igreja, porque aqui tem homens e mulheres que carregam uma mensagem dentro de si, e essa mensagem é a propagação do evangelho de Jesus Cristo, que pode ser anunciada em qualquer lugar onde vocês forem, e as pessoas conhecerem a Cristo e quererem
saber onde é essa igreja, quem é esse pastor, onde esse povo se reúne, que tem uma mensagem viva e poderosa, ardente em seus corações, e essa mensagem é a mensagem do reino de Deus. O apóstolo Paulo, então, quando recebia suas visitas, 2 anos inteiros, Lucas vai dizer, e Lucas era um dos que ele visitava constantemente, e também ali, consequentemente, ele concluiu a sua carta, escrevendo também aqui os Atos dos Apóstolos e muitas coisas, o qual ele era um discípulo do apóstolo Paulo, tanto como Timóteo, Tito, dentre tantos outros que lhe acompanhavam. Ele então, quando recebia essas visitas durante 2 anos inteiros, é o que a Bíblia diz, é o que o texto diz, olha para a tua Bíblia, verso 30 e 31, Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa em que havia alugado, recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes a Jesus Cristo com toda a liberdade. Ele tinha toda a liberdade, mesmo preso. Há um paradoxo a ser observado aqui nesta noite, pastor Faustino, porque ele mesmo preso tinha toda a liberdade. E nós que estamos em liberdade, parece muitas vezes que estamos presos, parece que estamos com a boca amarrada, parece que não recebemos uma mensagem de poder, porque às vezes estamos do lado de pessoas que estão perecendo na nossa vizinhança, no nosso trabalho, em vários locais, e não temos uma mensagem de vida para essas pessoas. O que tem te impedido? Se essa igreja está bonita e está crescendo, não se conforme apenas com isso, porque o que Deus tem para fazer é muito mais. Porque qualquer lugar que se é pregado a mensagem do reino de Deus, ali é o dínamo de Deus, ali é o poder de Deus, ali é a dinâmica do crescimento de Jesus Cristo através da pregação da sua palavra. Ele preso, encarcerado, sofrendo, apanhou e pregava, mesmo preso em prisão domiciliar, não estava na Lava Jato, não tinha tornozeleira eletrônica, nessa época também não tinha, e ele pregava a mensagem do reino de Deus. A Bíblia vai dizer, concernente a Jesus Cristo, a primeira coisa, a mensagem era do reino de Deus. Segundo, ele só falava de coisas concernentes a Jesus Cristo. O alvo da sua mensagem era Jesus. O alvo da sua vida era Jesus. A ponto dele dizer, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer isto. Ele vai dizer, já estou crucificado com Cristo. Essa era a mensagem era cristocêntrica, não era uma mensagem antropocêntrica, porque na verdade ele não buscou os seus próprios interesses, ele não buscou ajuda, como em muitos momentos foi abandonado. Ele não buscou intervenção humana, ele confiava na intervenção divina, porque ele sabia que existia alguém que olhava para ele, era Deus, era Jesus Cristo, o qual ele disse que o que recebeu do Senhor foi o que ele entregou para a sua igreja. Um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que depois de ir a Jerusalém está diante de Pedro e Tiago, 2 sumidades que andaram, discípulos, um meio-irmão de Jesus, e Pedro, que andou com Jesus durante 3 anos e meio, escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, ele diz que ficou alguns dias lá em Jerusalém, diante de Pedro e Tiago. Ele levou Barnabé, levou Tito com ele, e não perguntou nada a nenhum dos dois a respeito de Jesus Cristo. Se eu encontrasse Pedro ou Tiago em vida, eu tivesse sido da época do apóstolo Paulo, eu queria logo saber tudo sobre Jesus. Mas Paulo disse que não perguntou nada durante todos os dias, que ele ficou lá para o Conselho de Jerusalém, porque na verdade ele falava com Jesus também. Então tudo que ele queria saber de Jesus, ele falava e perguntava diretamente a Jesus. Era um homem que tinha Jesus na sua vida. Jesus vivia em Paulo, e Paulo morreu com Cristo, e ele tinha plena certeza que com Cristo ele iria ressurgir um grande dia, embora sempre aguardando o arrebatamento da igreja, embora ele tivesse a esperança de ser arrebatado junto com a igreja do Senhor, e que de fato neste dia e no grande dia será, porque a Bíblia diz que até os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E o arrebatamento vai acontecer ou em vida ou em morte. Se tivermos mortos em carne, iremos ressuscitar para sermos arrebatados. Está na primeira carta aos Tessalonicenses 4:13 em diante. Temos ali a promessa de que Cristo virá para buscar a sua igreja. Ele pregava, ele recebia essas visitas, e ele não se lamentava, ele não mostrava as suas chagas, ele
não mostrava as suas feridas, ele anunciava a Cristo, diferente do que vemos hoje, que é a minha vitória é meu e poucas coisas ficam para Deus. Hoje você tem liberdade de carregar uma Bíblia. Hoje você tem liberdade, pelo menos no Brasil, de falar de Jesus em qualquer lugar. Nós, pastores, temos também o privilégio de poder cultuar ao Senhor com a liberdade religiosa que nós temos em qualquer lugar. E não podemos ser impedidos disso. Mas homens morreram por causa desta mensagem. Homens foram queimados vivos por causa dessa mensagem. Muitos foram queimados e as Bíblias queimadas aos seus pés, eles sendo chamados de bruxos. E nós temos hoje a palavra de Deus em nossas mãos. Nós viemos para a igreja todos os dias e tem um pastor que se dedica, que trabalha, que medita, que ora para entregar uma mensagem para a sua igreja. Só que as mensagens que são ministradas neste lugar, elas não podem ficar nessas quatro paredes. Elas têm que sair flamejando, ardendo dentro de vossos corações, para que possa dinamizar qualquer lugar que esteja parado, monótono. Essa mensagem precisa chegar para trazer e produzir vida. E uma igreja relevante tem uma mensagem relevante. E essa mensagem relevante é a mensagem do reino de Deus. Ele pregava com toda a liberdade de expressão. Ele tinha toda a liberdade de falar de Jesus. Mesmo estando preso por causa do Evangelho, ele tinha total liberdade para falar de Jesus. E você está livre. Você, a sua ficha criminal está limpinha. Se puxar seu nada contra criminal, vai estar limpa a sua ficha. Talvez, né? Mas eu acredito que de todos estejam. E o que te impede de anunciar a Cristo? O que te impede de propagar e de levar essa mensagem? E aqui ainda vai dizer, e concluindo, eu vou concluir também, sem impedimento algum. Além de ter liberdade, não tinha nenhuma limitação, não tinha nenhuma regra, não tinha nenhuma restrição do que ele poderia falar do Evangelho e do que ele não poderia falar. Vivemos uma geração econômica quando se trata de anunciação do reino de Deus. Economizamos palavras, economizamos Bíblia, economizamos versículos, economizamos tantas coisas boas que recebemos e não temos impedimento algum. Mas o que nos impede é essa geração, que o próprio Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer que nos últimos dias iriam dias trabalhosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, prepotentes, soberbos, e então isso impediria, ou seria meio que um retardante, um atrofiamento no crescimento da igreja, porque os dias seriam trabalhosos, porque as pessoas vivem em busca dos seus próprios interesses. Eu já falei lá na igreja, ora tanto a Deus, pedindo a Deus um emprego, pede ao pastor para orar, vem para o culto de oração. Quando então Deus abençoa com o emprego passa a ser um impeditivo dele estar na casa de Deus adorando e diz, não pastor, é porque eu estou trabalhando muito. Então ele está trabalhando e pede uma promoção, ele ora, é promovido. Depois que é promovido, a promoção que ele recebeu passa a ser um impeditivo para anunciar, não pastor, porque eu estou trabalhando, então agora eu estou trabalhando mais. Ele está ganhando mais também, né? Foi promovido, hora extra. Tudo isso era para ser mais, mas acaba sendo um impeditivo do crescimento da obra de Deus. Quer passar num concurso, na faculdade pública, no Enem, quando todas essas coisas acontecem, esse é o mal da nossa geração. Uma geração que olha para o seu próprio umbigo e depois reclama porque a igreja não cresce, porque a igreja não está do jeito que deveria estar. Muitas vezes não está do jeito que deveria estar, porque eu não estou fazendo a minha parte, porque eu não estou levando essa mensagem, porque eu estou cuidando mais da minha vida do que do reino de Deus, e esquecendo da promessa do Senhor, que quem amar mais pai ou mãe do que a mim não é digno de mim, quem amar mais fazenda, propriedade ou qualquer outra coisa do que a mim não é digno de mim, e quem abrir mão dessas coisas por causa de mim e do Evangelho receberia 100 vezes mais, tanto nesta vida quanto na vida eterna, a promessa de Jesus em Mateus 10, Marcos 10 a partir do verso 28. E nós, muitas vezes, e isso acontece nas melhores igrejas, sempre uma reclamação porque as coisas não estão do jeito que deveria, porque a igreja não está do jeito que deveria. E quando alguém vai reclamar comigo, pastor, só tem 1 ano de ministério nesta igreja, e quando alguém vem reclamar, pastor, a igreja não está do jeito que deveria, eu respondo, mas também não está como era.
mas também ela não está mais como era. Essa igreja, pastor, pode não estar do jeito que o Senhor, que Deus colocou em seu coração, queria que estivesse no coração de muitos irmãos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que ela não é mais a igreja que era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Porque há uma mensagem de vida plena pregada neste lugar. É a anunciação do reino de Deus. Não deixe que nada, nenhuma bênção que Deus tem te dado, possa impedir você de prosseguir com essa mensagem, de ser um anunciador da mensagem do reino de Deus e das coisas concernentes a Jesus Cristo. E Paulo é uma inspiração para nós, porque ele vai dizer: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Jesus Cristo, assim como eu sou de Cristo. E de fato, mesmo preso, não deixou nenhum momento de anunciar a Cristo. Que essa igreja, completando 24 anos neste lugar no dia de hoje, possa receber essa mensagem e com essa mensagem em seus corações, a partir de hoje, todas as mensagens que você ouvir concernentes ao reino de Deus, multiplique esta mensagem, leve essa mensagem para outros corações, leve essa mensagem para outros corações. E eu tenho certeza que o que precisar ser feito nessa obra, neste terreno ou em outro terreno, será feito. Porque Deus, quando olhar para a sua igreja, não vai ver uma igreja que reclama, que tem vários motivos porque não cresce, mas que faz a sua parte anunciando o reino de Deus. E as outras coisas Deus cuida. As coisas necessárias para a nossa manutenção Deus providencia. Ele providencia o melhor lugar, Ele providencia tudo. Mas precisamos carregar essa mensagem sem impedimento algum. O que impediam eles eram dores, sofrimentos, e o que impede a igreja de hoje são alegrias, trabalho, promoção, faculdade, doutorado, mestrado, essas coisas que têm impedido essa geração de anunciar, de crescer. E o que impediam eles eram apedrejamentos, açoites com varas, chicotadas, prisões, tumultos, fomes, escassez. E essa geração, quem impede? O que nos impede? Só tem uma coisa que nos impede: o nosso ego, o nosso próprio umbigo. E devemos deixar todo o nosso orgulho de lado e anunciar a Cristo. E entender que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele começa a cuidar das nossas coisas. Entregue tudo nas mãos do Senhor, cuide das coisas do Senhor e tenha certeza que Ele vai cuidar das suas coisas, do seu filho, da sua vida financeira. Ele vai cuidar de tudo. Mas você precisa se dedicar e se entregar cada vez mais. E em nome de Jesus, no próximo aniversário, a nossa esperança é que esteja dobrado o número de pessoas aqui neste lugar. Já estamos felizes pelo que vimos hoje aqui, pastor. E eu tenho certeza que a promessa do Senhor para toda a igreja do Senhor é que haja um crescimento. Esse crescimento é através só de uma coisa, não métodos, não são projetos. O crescimento de uma igreja, primeiro é espiritual, na sua qualidade, na sua vida, com a anunciação da mensagem do reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe nesta noite. Agradeço a oportunidade e a confiança ao pastor a mim concedida nesta noite. Amém.